Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. Achou? Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2 até o 6. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Hanine, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e benignidade com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e o povo de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos, que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim, obedecerdes aos meus mandamentos e o cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concede-lhe favor perante este homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estive triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Temi sobremaneira, mas disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estarei triste? O meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meu pai assolados e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo. Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se é do agrado do rei e se é do teu servo, e o seu teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse: quanto tempo durará a tua viagem e quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Amém? A história que acabamos de ler e compartilhar, escrita pelo próprio Neemias, ele fala a respeito da restauração dos muros de Jerusalém.
Jerusalém estava assolada, seus muros haviam sido destruídos por causa do exílio babilônico. O povo que ainda restava daquele exílio estava passando por grandes lutas, grandes provas e grandes dificuldades. Eles estavam passando por uma pobreza imensa, estavam passando perseguição, estavam passando verdadeiramente uma miséria. E as palavras do Senhor, por meio de Neemias, ele registra esse fato, de que ele, na época do rei Artaxerxes, ele vai dizer, a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. O mês de Quisleu é o mês de novembro ao mês de dezembro. No 20º ano, quer dizer, no 20º ano do governo do rei Artaxerxes. Diz a palavra que veio um dos seus irmãos, chamado Hanine, junto com ele, outras pessoas de Judá. E ele, curioso em saber sobre a viagem, perguntou a respeito de Judá. E o relato que ele teve de Judá não lhe engrandeceu, lhe alegrou o coração. Na verdade, entristeceu o seu coração. Porque o versículo 3 diz, eles me disseram que os sobreviventes ao exílio estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. E os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas foram queimadas. Então, Neemias ele vai dizer que quando ele ouve esse relato, ele se entristece. Ele vai dizer, ele assenta-se, ele chora. E ele lamenta por alguns dias e por algumas noites. E a palavra do Senhor vai dizer que ele, a partir daí, ele começa a orar e ele começa a jejuar a Deus. Ou seja, ele começa a consagrar diante do Senhor. A primeira coisa que a gente começa a aprender aqui, que eu quero trazer como uma verdade para a gente, é que a mudança de uma realidade, ela começa no posicionamento de um indivíduo. Deus não precisa de uma multidão para mudar a estrutura da história. Deus não precisa de multidões para mudar o curso da história. Deus não precisa de multidões para transformar e para modificar a história e trazer um resultado que seja benéfico e abençoador. Ele precisa tão somente de uma pessoa, ele precisa tão somente de um indivíduo. Quando Deus quis abençoar todos os povos da terra, ele levantou-se Abraão. Quando Deus quis libertar as nações da fome, ele levantou José no Egito. Quando Deus quis libertar o povo dos midianitas, ele levantou a Gideão. Quando ele quis tirar sua nação da escravidão do Egito, ele levantou a Moisés. Quando ele quis salvar e ele quis assegurar a vida aos judeus, ele levantou Esther. Quando ele quis que a nação de Israel tivesse sucesso e vitória contra o rei de Canaã, ele levantou a profetisa Débora. E a palavra de Deus vai dizer aqui que Deus agora quer trazer restauração à sua casa, Deus quer trazer restauração à sua igreja, Deus quer trazer restauração ao seu povo. Então ele levanta Neemias para que Neemias pudesse ser aquele que conduziria a vontade de Deus aqui na terra, a mudança, a transformação, o projeto e a história que Deus queria reescrever para o povo de Israel. A palavra do Senhor fala que as coisas às vezes não mudam, às vezes não mudam, ou não se transformam, ou não se modificam, ou não melhoram para nossas vidas, porque muitas vezes nós estamos acomodados, ou o povo está acomodado, a nação está acomodada, ou a igreja está acomodada. Ainda que muitas vezes a gente esteja incomodado com as coisas lá de fora, mas a gente permanece acomodado na nossa satisfação, a gente permanece acomodado nos nossos lugares, a gente permanece acomodado no nosso dia a dia, no nosso viver diário. Por isso as coisas não mudam. A palavra do Senhor, Ele está nos ensinando que Deus quer levantar homens, Deus quer levantar mulheres neste lugar, nesta casa, nesta história, e nesse tempo que tragam mudanças, que tragam transformação, que tragam bênçãos, que tragam alegria para um povo que está triste, abatido, dilacerado, machucado, ferido e às vezes disperso.
A igreja do Senhor, ele só precisa de uma pessoa, e esta pessoa pode ser você, que aí me vê, que aí me acompanha, que aí me ouve. Talvez essa pessoa seja você, e queira Deus que seja você, a pessoa que venha fazer a diferença, a transformação, e que se coloque em posição para ser usado pela mão poderosa do Senhor. Deus só precisa de um indivíduo para poder mudar a realidade e o curso da história. A gente sentar, a gente se lamentar, a gente chorar e a gente se entristecer pelo que está acontecendo no nosso país ou na nossa nação, ou pelo que está acontecendo em nosso bairro, em nossa cidade, ou pelo que está acontecendo em nosso estado ou no mundo. Não vai mudar nada se a gente não tomar uma atitude de mudança. Nós é quem mudamos a realidade deste mundo, porque a palavra do Senhor diz que a terra ele entregou aos homens. Então aprenda que a primeira mudança de uma realidade começa no posicionamento de um indivíduo. O versículo 4 vai dizer que quando Neemias ouviu esta palavra, ele assentou-se. Esse assentar aqui é como alguém que toma uma notícia e cai. É como alguém que toma uma notícia e perde as forças. É como alguém que recebe uma má notícia de que algo terrível aconteceu e não consegue ficar em pé. A palavra diz que ele se assenta porque ele cai em prantos e ele começa a chorar. Ele começa a se entristecer porque a história do seu povo, a história da sua nação, a história de um povo separado, escolhido por Deus, também fazia parte da história dele. E também faz parte da nossa história. Saber que o nosso povo está sendo perseguido, maltratado, pisoteado e mortos em muitas partes do mundo hoje, por causa da perseguição que já se vem instalando, porque Jesus, ele está às portas. Jesus está voltando e ele não demora. A palavra do Senhor vai dizer que então eu disse, Neemias fala no versículo 5: Ah, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. A segunda coisa que a gente aprende aqui nesse versículo, quando ele para e se vira para Deus, o versículo 6 diz: Estejam, portanto, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Então Neemias agora ele nos ensina um segundo princípio. Não basta a gente se condoer, se entristecer e se lamentar pela situação. A gente tem que se levantar para poder mudar o curso da história, e muitas vezes é a nossa própria história que precisa ser mudada. É a nossa própria história que precisa ser reescrita. E uma segunda coisa que ele nos ensina é que toda mudança na vida de um indivíduo que é temente a Deus, que tem aliança com Deus, começa com oração. Neemias ele mostra e demonstra que ele era um homem de oração. Antes de qualquer coisa e antes de qualquer atitude, antes de qualquer comportamento, ele parte agora para a oração. Neemias chorou, Neemias lamentou, Neemias jejuou e Neemias orou, porque a oração nos traz o revestimento de poder. A oração nos traz a porta da vitória. Sem oração não existe vitória. Sem oração não existe guerra vencida ou batalha que possa cessar. Só a oração pode nos levar e nos movimentar e nos fazer andar de cabeça erguida na vitória em todas as guerras. A palavra vai dizer que ele orou de dia e de noite por vários dias. Na verdade ele não orou só de dia e de noite por vários dias, ele orou durante 4 meses. Se você acompanhar comigo, o capítulo 1, versículo 1 vai dizer que o mês era de Quisleu, e o mês de Quisleu é o mês de novembro a dezembro, mas no versículo 2 vai dizer no mês de Nissan. No capítulo 2, versículo 1 vai dizer no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes. O mês de Nissan é o mês de abril, o mês de maio. Ou seja, a oração, a intercessão, a consagração e a busca de Neemias
não foi do dia para a noite. Muitas vezes a gente se precipita nas nossas ações antes de esperar o retorno da vontade e a resposta de Deus, para que então a gente possa agir. A palavra do Senhor vai nos dizer que toda mudança na vida de um indivíduo temente a Deus, ela deve começar com oração. A oração, ela mostra a nossa dependência de Deus. A oração é a melhor forma de resolver um problema. Por quê? Porque a melhor forma de se resolver um problema é buscar aquele que pode solucionar o problema. É aquele que tem a resposta do problema, é aquele que tem a solução do problema. A oração nos mostra essa dependência de Deus e nos assegura que Deus haverá de agir, porque nós buscamos a pessoa certa no momento certo para trazer a solução e trazer consolo aos nossos corações. É necessário que nos momentos de luta, de guerra, a gente se desligue do problema e se conecte a Jesus. É necessário que a gente una nossa mente à mente de Cristo, porque a própria palavra vai nos dizer que nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não tem uma mente de vencido ou derrotado. Quem tem a mente de Cristo tem a mente de vitorioso, porque nós somos cabeça e não caudas. Nós somos cabeça e não caudas. Nós somos povo separado e escolhido para vencer, para marchar, para destronar principados, potestades, para invadir as portas do inferno e para manifestar a glória de Jesus aqui na terra. A palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 5, Neemias diz: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Quando Neemias chama Deus de grande, ele está demonstrando e querer demonstrar a posição de Deus. Qual é a posição de Deus? É a posição de um Deus que pode todas as coisas. É a posição de um Deus que fala, que anda, que responde e que contém ou mantém relacionamento com o seu povo. Ó Deus, Ele é grande. Neemias ressalta a grandeza de Deus, a superioridade de Deus. E quando ele ressalta a grandeza de Deus, ele diz que qualquer problema, por maior que seja, diante de Deus, ele é pequeno. Qualquer problema que você possa estar passando, possa estar vivenciando, ou possa estar vivendo hoje, você tem algo em você que é a presença do Espírito Santo, que é maior do que qualquer outra coisa que esteja lá fora. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, seja quem for, seja o problema, seja as lutas, sejam as dificuldades, sejam as tempestades, sejam as tentações, sejam as guerras, sejam as milícias, sejam as perseguições, nada é maior do que Deus, porque o nosso Deus é grande. Essa é a posição de Deus. Então eu disse: ah, Senhor Deus dos céus, de onde me virá o socorro? Deus grande, Deus temível. Quando ele chama ou ele traz essa qualidade para Deus, de um Deus temível, ele quer ressaltar o poder de Deus. Ele quer demonstrar que o nosso Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, e diante dele nada pode permanecer do jeito que está, porque quando ele diz, acontece. Quando ele fecha a porta, ninguém abre. Quando ele abre a porta, ninguém consegue fechar. Ele é um Deus temível. Assim, aquele povo estava por causa da sua desobediência e do seu constante desvio dos mandamentos, dos princípios do Senhor. Eles estavam exilados por causa de uma perseguição que a Babilônia causou sobre eles, por causa do pecado que eles cometeram. Mas Neemias vai dizer que ainda que o seu pecado seja grande, nosso Deus, ele é maior. Não há pecado que possa subsistir a graça e a misericórdia de Deus. Graça e misericórdia de Deus é aonde a gente se refugia todos os dias, Eduardo, porque a gente sabe que hoje a gente pode estar santo, amanhã a gente cai, mas a gente precisa levantar e nos erguer de novo em santidade, confessando o nosso pecado, abandonando nossos erros e erguendo novamente a nossa cabeça, porque Ele tem poder. A Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus tem poder
para perdoar os nossos pecados e para nos limpar de toda e de qualquer iniquidade. O sangue de Jesus tem poder, porque o sangue de Jesus é a arma da vitória, e aquele que se entrega a Jesus pelo seu sangue é lavado, pelo seu sangue é comprado, pelo seu sangue é remido e pelo seu sangue é posicionado nas regiões celestiais, acima de qualquer problema. O problema pode ser grande, mas você junto de Deus, qualquer problema que é grande se torna pequeno. Mas Neemias, ele ainda diz assim, no versículo 5: o Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Aqui Neemias, ele está trazendo à tona a ideia ou o conhecimento que nós temos da fidelidade de Deus. Quando ele fala que Deus cumpre as suas promessas, então disse no versículo 5: Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e obedecem os teus caminhos. O que é que ele está ressaltando? Que Deus cumpre as suas promessas, aquilo que ele prometeu, ele haverá de cumprir, porque por causa da sua fidelidade. Quem é Deus para Neemias? Ele é grande, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O que Deus pode fazer para Neemias? Tudo. Não há coisa que diante do Senhor lhe seja impossível. Deus pode fazer e realizar qualquer coisa. A Bíblia nos relata que Sara, Rebeca, Raquel, a mãe de Sansão, Ana, a mulher samaritana, a mulher sunamita, Isabel, a mãe de João Batista, a esposa de Zacarias, todas elas eram estéreis. Para o homem seria impossível que alguma delas viesse a conceber, mas para Deus não existe impossibilidade. Aquilo que para você talvez já se tornou estéril, que é algo que se torna estéril, é algo que não tem mais vida, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas eu quero dizer para você essa noite, o seu problema tem solução, a sua luta tem solução, a sua guerra tem solução, o seu sonho, os seus projetos têm solução, porque quando Deus entra, Ele é o Deus do impossível, que torna o impossível impossível. Ele é o Deus que pode fazer e realizar toda e qualquer coisa de acordo com o princípio da sua boa, deliciosa, perfeita e agradável vontade. Mas Neemias diz assim no versículo 6: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometidos contra ti, também eu e o povo de meu pai pecamos. Olha que aqui Neemias, ele está falando do pecado que foi cometido pelos seus antepassados, o pecado que foi cometido pelos seus pais, o pecado que foi cometido pela nação de Israel, antes mesmo dele, porque Neemias nem estava naquele meio, Neemias nem sequer naquele meio nasceu, Neemias nem sequer naquele meio vivenciou, mas ele conhecia a história do seu povo, ele conhecia a história do seu povo e dos seus ascendentes. E a palavra de Deus vai dizer que ele agora entra diante do Senhor, e ele não só confessa o pecado do povo, mas ele também se coloca como pecador, como no meio daqueles que estão com iniquidade, como Isaías, que diz: ah, Senhor Deus, eu sou um homem de lábios impuros, que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua deficiência, ele reconhece que ele também é pecador, e que não foi só o povo que lá pecou, mas que ele também comete erros, e que ele não se coloca como julgador daqueles para condená-los e dizer: ah, Senhor, isso tudo aconteceu por causa dele, então castiga eles. Não, ele se coloca no meio deles para orar, para interceder, para ser coluna naquele momento de necessidade e de provisão que o povo estava passando.
O povo estava passando fome, o povo estava passando miséria, o povo estava passando tristeza, o povo estava passando dor, mas ele diz: olha, Senhor, eu oro a Ti não só pelo pecado dos meus pais, mas também pelo meu pecado. Ele se coloca como no meio daqueles que pecaram ao Senhor. Ou seja, ele se coloca como um intercessor, um mediador, alguém que vai tomar a luta de outros para que os outros possam vencer e se restabelecer, porque o próprio futuro e a história dele depende da confissão do pecado dos seus antepassados. Nós precisamos, como igreja do Senhor, confessar os pecados da igreja, porque a igreja tem pecado, a igreja tem se desviado, a igreja tem saído dos caminhos retos de Deus. E nós, como cristãos e membros da igreja, temos a responsabilidade de assumir a direção, de nos posicionar e também confessar os pecados deles, os pecados nossos e o pecado de todos nós, para que venha a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu tive uma experiência espiritual uma vez. Eu estava em um processo de libertação, e a legalidade que o inimigo tinha era o pecado na vida de alguém, mas Deus me revelou e eu pedi perdão pelaquela pessoa, pelo pecado que ela tinha cometido, e aí, bom, expulsei. A legalidade quebrou-se porque havia uma arma que dava ao inimigo poder para poder agir na vida daquela pessoa. Aquela pessoa não poderia naquele momento manifestar perdão nem arrependimento, porque ela estava dominada, ela estava escravizada, ela estava presa, a sua mente estava submissa. Mas quando o pecado foi confessado, aprenda isso, você pode orar e interceder pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pelo seu esposo, pela sua parentela, os pecados que ele comete, colocar diante de Deus pedindo perdão e arrependimento. É esse princípio que ele está trazendo na Bíblia. É esse princípio que ele está nos ensinando, que aquele que são verdadeiros intercessores intercedem não só por si mesmo, mas também pelos seus. Porque quem está cego não enxerga para onde está indo, mas você que é a luz do mundo e o sal da terra, você pode enxergar e ver e se posicionar naqueles que estão fora do posicionamento. A palavra vai dizer assim, versículo 7: temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste por teu servo Moisés. Ele traz a lembrança, a lei de Moisés. Não há judeu na terra que não conheça a lei de Moisés. Não há judeu na terra que tenha o conhecimento do profeta e tudo aquilo quanto Moisés trouxe de revelação de Deus para os homens. E ele traz esta lembrança no versículo 8, ele vai dizer assim: lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo. O que é que ele está fazendo? Ele está trazendo a Deus agora uma lembrança. Aprenda comigo primeiro uma coisa: nós precisamos às vezes nos comportar como uma criança diante de Deus. O que Neemias ele está fazendo agora neste momento não é lembrar Deus daquilo que Deus prometeu, porque Deus não esquece, nós esquecemos. O que Neemias está querendo trazer aqui é afirmar para Deus de que ele tem o conhecimento das promessas. Quando ele fala assim, lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, ele está dizendo, olha, eu conheço estas palavras, eu ando nestas palavras, eu medito nestas palavras de dia e de noite, eu leio a tua palavra, eu leio as tuas escrituras, eu medito nela, eu me alimento dela, eu vivo dela, eu respiro por ela, eu me sacio a minha sede por ela, eu conheço as tuas promessas. Você já prometeu algo para uma criança? Se você prometer, tem que cumprir. E a criança, ela pega no seu pé e fala, o senhor prometeu, a senhora prometeu, a senhora disse. E enquanto você não cumpre uma promessa que você faz para uma criança, ela não esquece. Por isso nós devemos ser como crianças, não esquecer as promessas que Deus colocou para as nossas vidas.
Se você prometeu algo para uma criança, cumpra, porque a tua palavra foi colocada. E a palavra de um crente é sim, sim, não, não. Deu a palavra, cumpra a palavra. Se nós sabemos que temos que cumprir as nossas promessas que são feitas às crianças, nem ao adulto. Ao adulto você não faz promessa, você faz um contrato, você assina, porque mesmo assim, infelizmente, né, um contrato honra. Se nós sabemos que temos que cumprir as promessas feitas, irmão Henrique, porque a promessa está sustentada, baseada, fundamentada e alicerçada no que você falou, no que você disse, no que você anunciou, no que você pronunciou. Se nós damos a nossa palavra dadas aos nossos filhos, sendo nós imperfeitos, errantes e vacilantes, imagine Deus as promessas que Ele dá, sendo Pai Celestial. Ele não esquece as suas promessas, Ele cumprirá todas as suas promessas. Há mais de 7.000 promessas nas Escrituras, e Neemias podia reivindicar a promessa de Deus, porque ele conhecia. Aprenda o seguinte, tem muitas promessas de Deus que você, não vou dizer você não, algumas pessoas nunca vão receber. Meu irmão, tem algumas promessas de Deus que tem pessoas que nunca irão receber. Primeiro, porque não conhece. Não mergulha nisso aqui para saber, aprender, memorizar, guardar na mente e no coração o que é que Deus tem para você. Tem muita gente que nunca irão receber ou gozar das promessas simplesmente porque não as conhece, simplesmente porque tem preguiça de se deleitar na palavra do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor. Esse será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Nós precisamos conhecer as promessas para poder reivindicá-las, para poder tomar posse delas, Eduardo. Muitos jamais irão receber a promessa. Tem uma música que diz aí que as promessas de Deus não morrem, não. Morre. Se você não tomar atitude, se você não conhecer, se você não se mover para tomar posse dela, ela está ali. É como um presente que está guardado. Lembra do pastor Francisco quando veio aqui pregar? Ele disse que às vezes recebe o presente, pega o presente, guarda em casa, não abre o presente, nem sabe o que tem dentro do presente. É a mesma coisa, você tem os presentes de Deus guardados para você em um armário celestial, mas você precisa ir lá pegar, reivindicar para saber o que é que Deus tem para lhe dar e para te oferecer. Segundo, tem pessoas que nunca irão gozar das promessas, porque mesmo as conhecendo, nunca as reivindicaram. Nunca pediram, nunca clamaram, nunca bateu para a porta se abrir, nunca buscou para poder encontrar. Porque aquele que busca, acha que bate. Então a palavra de Deus vai nos mostrar que é necessário que a gente reivindique. Como é que eu posso conhecer, pastor, as promessas de Deus para a minha vida? Às vezes você assiste tanto filme, às vezes assiste até novela, assiste até programa, Luciano Huck, Faustão, nesse tem mais, e não investe o tempo na palavra, então não conhece aquilo que você pode reivindicar. Porque a palavra, a gente só pode reivindicar aquilo que a gente sabe e conhece que tem direito. É por isso que muitas vezes procura alguém que tem o conhecimento do direito, porque às vezes você acha uma coisa, mas é de forma totalmente diferente. A palavra de Deus vai dizer que o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que te prolongues os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. Você quer viver muito, você está doente, você está enfermo, você está na cama, você está acamado, está no hospital, lembra a Deus: Senhor, eu honrei meu pai e minha mãe. Você honrou? Glória a Deus. A palavra dele é assim feita. Lembra-te do que está escrito na tua palavra. Eu sempre, quando estou em luta e guerra ou batalha espiritual, eu sempre lembro a Deus da sua palavra. Senhor, a tua palavra diz. Então assim tem que ser, e assim o mundo tem que agir, assim o mundo tem que se comportar, e assim o mundo tem que obedecer.
Você lembra do rei Ezequias? A palavra de Deus diz que ele haveria de morrer, mas ele conhecia as promessas de Deus. Ezequias, em Isaías 38, capítulo de 1 a 5, ele vai dizer: lembra-te agora. Isso é Ezequias se voltando para Deus, quando o profeta diz para ele: ora, arruma a tua casa, arruma as tuas coisas, coloca as coisas em ordem no lugar, porque você vai morrer. Aí Ezequias vai para o canto, em choro e pranto, e chora diante de Deus. Ele diz para o Senhor: Senhor, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele se lembrou da promessa e trouxe a memória de Deus. Se bem que Deus não esquece, né? Quando a gente fala assim, nós estamos ligando ou falando a linguagem humana para você entender a ação de Deus, porque Deus só age diante de uma ação sua. Você age, Deus reage. Deus diz: diga ao povo, Moisés, que marche. Quando eles começam a marchar e o mar se abre, Deus só reage depois que você age, depois que você se movimenta, depois que você crê e você exercita a sua fé. Aí a cura vem, aí a vitória vem, aí a libertação vem, aí a manifestação da glória de Deus vem. A palavra de Deus nos diz, infelizmente, que muitas pessoas não serão salvas nem herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque elas nunca ouviram a palavra nem as promessas de Deus. É por isso que Deus nos dá uma missão: ir de pregar o evangelho a todos os povos e criaturas. Para quê? Para que elas ouçam. Como ouvirão se não tem quem pregue? E como irão se não tem que seja enviado para poder pregar? Se não tem quem vá, se não tem quem pregue, eles não ouvirão a mensagem, não serão salvos. Muitas pessoas não serão salvas porque e não herdarão a vida eterna, porque não conhecem as promessas de Deus. Primeiro, porque eles não sabem que só Jesus salva. O homem não salva a si mesmo, nem as obras do homem salva a si mesmo, nem a justiça do homem salva a si mesmo, nem os bons feitos, nem a bondade do homem, por mais bom que ele seja, salva a si mesmo. Só Jesus salva, porque Jesus salva tanto o homem bom que está nele, quanto o homem mau que se entrega a ele. Jesus salva tanto o homem digno, fiel, honesto que se entrega a ele, quanto um ladrão, um corrupto bandido que fez e praticou, mas também se rende a ele, porque só ele salva. Não somos nós que nos salvamos, mas é o Senhor Jesus quem nos salva. E aí, segundo, muitos também não serão salvos nem herdarão o reino de Deus, porque mesmo sabendo que só Jesus salva, nunca aceitaram ele como Senhor e Salvador da sua vida. Nunca o receberam, nunca fizeram aliança. Eu sei que é Jesus que salva, eu sei que Jesus é a porta, eu sei que Jesus é o caminho, eu sei que Jesus é a verdade, mas agora não. Bom, a escolha é de cada um. Muitos não herdarão o céu, nem a vida eterna, nem a presença de Deus, nem a manifestação da glória do poder de Deus, porque não conhece a Cristo, ou conhecendo a Cristo, nega que a salvação é só por meio dele. Atos 4,12 diz que não existe nenhum outro nome debaixo da terra pelo qual devamos ser salvos. Efésios 2,8 vai dizer que é pela graça que somos salvos mediante a fé, se não vem de vós, é dom de Deus. Acho que é 2 Timóteo 2,5. Você confere aí. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus de todo o tempo, de toda a eternidade, só por meio de Jesus. 2 Coríntios 1:22 diz assim: pois tantos quantos forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Outros textos vão dizer: todos têm em Cristo o amém. O amém e o sim é uma confirmação. Quando a gente vê essa posição de Neemias, a gente acha que foi Neemias que escolheu a Deus. A gente acha que foi Neemias que tomou a decisão e se colocou e se posicionou. Mas veja bem, até disso a gente precisa da misericórdia de Jesus. A gente precisa da graça de Deus, porque é Ele quem escolhe, é Ele quem posiciona. Jesus diz assim: não foram vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então não ache que
foi Neemias, o homem corajoso, o inteligente, que por si só se motivou a tomar aquela atitude. Ele foi motivado pelo Deus que motiva as atitudes no coração do homem. Observe que no palácio, no real, no governo, Deus levantou muitas pessoas. Deus escolheu e posicionou Neemias em um reino, de um rei que não era cristão, era um rei persa. Ele escolheu e posicionou Neemias para trazer restauração ao seu povo. Deus escolheu e posicionou Esther para salvar os judeus, porque eles seriam aniquilados. Deus escolheu e posicionou José no palácio de Faraó, para que pudesse trazer alimento a toda a terra. Portanto, não se preocupe, porque no nosso governo tem alguém que Deus escolheu e posicionou. Às vezes a gente está preocupado com os que estão lá e as atitudes que eles estão tomando, o que eles estão fazendo, mas sabe de uma coisa? Deus está no controle. Um Deus assombroso, ele foi endereçado à oração. A um Deus temível, a um Deus grande foi endereçada a oração, porquanto Neemias precisava também de uma resposta grande e temível e que trouxesse resultado. A palavra de Deus, versículo 1:5 vai dizer: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. É como ele se refere a Deus, porque o povo estava em grande aflição, e só uma intervenção de Deus poderia mudar o curso da história. O endereço certo das nossas orações não precisa de intermediário, não precisa de guia, não precisa de ajudante. O endereço certo das nossas orações é o Pai Celestial. Ela chega ao seu trono da graça por meio de Jesus. Seu poder, o poder de Deus, poderia ser alívio para eles, como também poderia ser castigo pelos que os castigaram. Não se vingue ou deseje a vingança sobre alguém. Deixe alguém que te machucou, deixe alguém que te maltratou, deixe alguém que te pisoteou na mão de Deus. Porque Ele pode trazer sobre você o alívio e o castigo sobre aquele que merece o castigo. Deus, ele não é tão somente o Criador. Ele não fez a terra, ele fez o mundo e largou a gente, aí eu levo. Deus não fez e criou a gente, lançou nessa terra e disse: agora se virem, agora vocês estão por sua conta própria. Não, Ele nos dá todas as ferramentas, Ele nos dá a direção, Ele nos dá a condução, e Ele está sempre no controle de todas as coisas. Um pacto que Deus fez com Moisés, um pacto que Deus fez com Abraão, um pacto que Deus fez com Davi. Neemias traz a lembrança do Senhor, para que o Senhor pudesse agir em cima desse pacto e em cima dessa aliança. O capítulo 6 diz: estejam atentos os teus ouvidos, seus ouvidos estejam atentos, seus olhos abertos às necessidades humanas. Atento a quê? O que é que Neemias está trazendo a Deus a atenção? É toda a calamidade que aconteceu? Não, é a sua confissão. Ele diz: Senhor, esteja atento à minha confissão, porque eu estou trazendo diante de ti arrependimento de pecados, porque o pecado ele gera calamidade, a calamidade gera o julgamento de Deus, mas a confissão gera arrependimento, e arrependimento gera perdão de Deus. Vou repetir, pecado gera calamidade, aquilo que o homem planta ele colhe, e a calamidade gera julgamento de Deus, mas a confissão gera arrependimento, e arrependimento gera perdão de Deus. Versículo 10 vai dizer: estes ainda são teus servos e o teu povo. Neemias está trazendo a centralização de todo o problema ao próprio interesse de Deus. A palavra do Senhor aqui no capítulo 2, versículo 6, para a gente poder fechar, vou pular o restante, diz assim: então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? E ele fixa um tempo para poder fazer a sua missão, cumprir a sua missão e retornar às suas responsabilidades e suas obrigações. No versículo 11 do capítulo 1, ele vai dizer: ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo, e
teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo e concede-lhe favor perante este homem. Quem é este homem? É o Artaxerxes. A gente precisa da intervenção de Deus e a gente precisa ver da intervenção de uma outra pessoa. Ninguém vive nesse mundo sozinho. Nós vivemos em comunhão e em comunidade, por isso a igreja é chamada de corpo de Cristo. E um corpo não sobrevive com os seus membros vivendo sozinho, eles têm que viver em comunhão. Por isso Neemias vai dizer: ó Senhor, eu dependo desse homem, porque ele tem o dinheiro, ele tem os recursos, ele tem a solução, ele tem o poder para me dar cartas e eu poder realizar a obra e a restauração dos muros de Jerusalém. Mas primeiro ele se volta para o Deus Todo-Poderoso, para depois ele se voltar para a intervenção daquele rei. O rei não era crente, o rei não era judeu, o rei talvez não fosse nem conhecedor das escrituras ou da mensagem do evangelho, mas Deus trabalhou no coração dele e ele se moveu para poder ajudar Neemias no seu emprego. Então, de tudo, guarda uma coisa: Deus quer e Deus espera que você tome posições para poder mudar o curso da sua história, mudar o curso da sua família, da sua cidade, do seu bairro, do seu país. Segundo, Deus espera que você reivindique as promessas, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Por isso que eu digo aqui, eu sou muito pidão, eu peço a Deus o tempo todo, porque aquilo que está na promessa dele é a promessa dele, ele disse que vai cumprir, então eu tenho que pedir. Se você está com fome, a criança, a bebê, a nenenzinha, quando ela está com fome, o que ela faz? Chora. Ela chora lá no berreiro, e ela só para de chorar quando o alimento chega às suas bocas e ela começa a degustar daquilo que ela tem direito para receber. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai amado, em nome de Jesus, queremos agradecer pela tua palavra que foi ministrada hoje à noite em nossos corações. E queremos também nos preparar neste momento para a celebração da ceia do Senhor, que representa o corpo e o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, para o resgate das nossas vidas, para nos trazer libertação e salvação em Cristo Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta a você. Você ainda não tem aliança com Deus? Quer fazer uma aliança com Deus? Tem alguém ainda que não é crente, quer fazer uma aliança com Deus? Fala assim, ó, levanta sua mão. Tem alguém que é crente, se desviou dos caminhos do Senhor, quer retornar, quer reestabelecer a aliança? Fala assim, ó, você foi evangelizado, você ouviu a mensagem durante a semana, entendeu, e hoje você decidiu em seu coração que é o momento. Você quer receber Jesus como Salvador do Senhor? Faça assim, sinal no seu lugar. Não temos? Então eu vou convidar aqueles que são crentes, batizados, estão em comunhão com a sua igreja, estão em comunhão com Deus, estão em comunhão consigo mesmo, para ficar em pé, para a gente poder participar da celebração da ceia. Nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor nesse momento. Eu quero chamar aqui irmão Henrique e irmã Nagmar. Vamos fazer essa dupla aqui para poder estar distribuindo os elementos da ceia. À medida que você for recebendo, você pode sentar. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, é pra minha vida.
noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, repartiu, deu graças e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Comamos. Da mesma forma, ele tomou o cálice, deu graças e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Bebamos. Ao encerrar, Jesus disse e nos lembrou que este memorial é para que fosse feito, nos fosse relembrado, vivenciado todos os dias, até que Ele venha. Até que Ele volte, que Ele venha, que Ele retorne para buscar a sua igreja linda, santa e gloriosa para a honra e a glória de Deus Pai. Amém? Vai passando o seu corpo aí adiante, à frente. Estenda a sua mão para cá, você que já entregou o copo. Vamos ficar todos em pé. Que o amor de Deus seja ricamente derramado sobre as nossas vidas e corações. Que a gente saia daqui com as nossas mãos cheias, com a nossa mente cheia e que o nosso coração cheio do amor de Deus para repartir com todos aqueles que estão tristes e abatidos neste mundo. Que a gente se levante e se posicione nesta ousadia, firmados no Espírito Santo. Que a graça preciosa do Senhor Jesus nos dê essa força, nos dê essa coragem, nos dê essa intrepidez para poder avançar e guerrear, sabendo que a vitória já foi conquistada por Jesus ali na cruz do Calvário, e que a doce esperança do Espírito Santo seja a nossa alegria diária de que um dia estaremos junto com Jesus para toda a eternidade. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa em nome de Jesus. Não saia sem antes abençoar a pessoa que está ao seu lado e ser abençoada em nome de Jesus.